Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina Rosa, da Confeitaria Pimenta Rosa e do curso Confeitaria Sem Segredos. E estou com uma série de dicas sobre confeitaria para você que está começando no ramo e para você que já trabalha e quer ter sucesso nessa profissão de confeitaria. A nossa dica de hoje será sobre bicos de confeitar. Nós vamos falar sobre os bicos profissionais e o porquê eles são melhores do que os bicos que são aqueles bicos comuns, mais simples, com costura, um bico plástico. E vou mostrar para vocês qual que é a diferença entre eles, para vocês poderem conhecer melhor e escolher melhor na hora da sua compra, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ver as diferenças entre os bicos profissionais e os bicos de plástico, os bicos de inox com costura? Para falar dos bicos, eu tenho aqui vários tipos de bicos diferentes. Tem bico russo, vários bicos de inox, porém, alguns bicos de inox que são profissionais, outros têm a costura, né? Que é aquela emenda do inox. Tenho bicos de plástico, então eu trouxe todos esses para mostrar para vocês a diferença entre um e outro e na hora que vocês forem comprar para vocês escolherem qual que é o melhor para vocês em termos de acabamento, preço e tudo que vocês, a necessidade de vocês. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês a diferença entre alguns bicos. Eu tenho aqui um bico. Deixa eu aproximar. Esse bico aqui é um bico profissional de inox da Wilton. É um bico pétala. A numeração dele acho que dá pra ver aqui, né? Número 104. Então, assim, esse é um bico pétala de inox, um bico profissional. E eu tenho aqui um bico pétala, mais ou menos do mesmo tamanho, de plástico. Aqui dá para vocês verem bem a diferença no formato. O formato daqui da pétala aqui é praticamente uma gota, né? Essa parte daqui é bem mais fininha, tem a parte arredondada aqui. Esse bico que é de plástico, essa mesma cavidade aqui, ele não chega a fechar como uma gota, né? E aqui ele não é assim bem redondinho, né? É bem diferente. É um bico que dá pra gente utilizar normal. Esse daqui é um bico da Mago também, aqueles kitzinhos que a gente compra. Quando a gente tá começando, dá pra gente começar utilizando bicos assim, até pra aprender. Mas esse daqui, em questão de valor, ele não é tão mais caro, tá? Esse é um bico relativamente barato. Esse daqui eu acho que eu paguei R$5 nesse bico. E o acabamento é muito diferenciado com relação a esse bico que é de plástico, que o formato não tem assim o formatinho de gota perfeito. Com relação aos bicos de plástico, eu tenho aqui ainda, que dá pra ver bem, esse bico, por exemplo, a maioria dos bicos de plástico, ele vem assim, com esse acabamento não tão perfeito. Então, aqui, ele fica, como eu posso dizer, essa parte dessa fenda não vai até o final, tá vendo? Ele fica ainda meio presinho. Deixa eu mostrar em um que talvez dê pra ver bem melhor. Esse da Pitanga, por exemplo, tá vendo? As fendas não são perfeitas. Já num bico de inox, não é assim. Vou mostrar, por exemplo, um M que eu tenho aqui. Ó, as fendas são perfeitas. Todas iguais, do mesmo tamanho. Então, o acabamento é totalmente diferenciado. Uma outra diferença, aqui eu tenho um bico de inox da Mago. E aqui eu tenho um bico que com costura, né? Tá vendo essa emenda aqui do aço? Dá até pra ver aqui a
a diferença, né, do relevo aqui. E aqui eles têm a mesma quantidade de dentes, que são essas pontinhas, né? Porém, o acabamento é muito diferente, extremamente diferente. Tá vendo? Esse daqui, alguns dentes são mais achatados, outros menos. Estão um pouco em diagonal, os outros já estão retos. Algumas fendas são menores, outras um pouco mais abertas. Então, é bem diferente. Para você utilizar, o bico vai dar um efeito bacana? Vai, porque ele tem essas fendinhas, vai ficar legal, a pitanguinha vai ficar bacana. Mas se for comparado com este daqui, que é o mesmo bico, praticamente o mesmo número de dentes, o mesmo formato, é totalmente diferente. O acabamento é bem diferente. Esse bico aqui, eu paguei R$7. Esse bico a gente compra em conjunto. Geralmente vem mais peças, você paga R$12 e vem várias peças, né? O investimento em um bico profissional não é muito grande. Você pode comprar aos poucos, não precisa comprar tudo de uma vez e vale mais a pena. Com relação a acabamento, olha esse daqui, por exemplo. Eu tenho aqui um bico serra da Wilton. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a numeração. Esse é o 2B. Que aqui fica bem clarinho, né? Mas acho que dá pra ver. Esse é o 2B. E eu tenho aqui um bico serra, que não é um bico profissional. É um bico com emenda, ó. Aqui dá pra ver bem, né? Esse relevo aqui, nessa parte. Olha a diferença entre esses dois bicos. É muito grande. O número de dentes. Então, quando você vai fazer um acabamento na lateral de um bolo, que você precisa fazer um acabamento cesta, por exemplo, fazer aquela cesta de flores bem bonita, com esse bico não fica muito legal. Se você tem esse bico aqui, vai ficar bem melhor. Esse bico eu devo ter pago, acho que uns R$5, R$6 também. Uma dica bem legal para vocês que estão começando e que estão comprando agora os equipamentos, aproveitar eventos, grandes eventos, para comprar é bem bacana, porque a gente consegue comprar num preço bem mais em conta. Esse daqui também, esse daqui eu tenho um bico da Celebrate, bico 21 da Celebrate. E eu tenho esse bico que, apesar dele ser bem maior, é o mesmo acabamento, o mesmo número de dentes, a mesma coisa na parte de cima. Porém, esse é aquele inox com costura, né? Aí vocês conseguem ver a diferença. Olha, esse daqui é perfeitinho e esse daqui ele é torto, né? Alguns dentinhos são diferentes. As fendas não são iguais, a altura, né, dos dentes não são iguais, então é bem diferente. Então é muito bacana que vocês conheçam, para que vocês consigam sempre procurar o que for melhor para vocês. E eu tenho aqui um bico russo, que ele tem um acabamento bem diferenciado. Ele é maior do que os bicos normais, bem maior, tá vendo? Porém, o acabamento, o desenho aqui, ele ainda fica bem bacana. Depois farei um outro vídeo para vocês mostrando o acabamento desse bico russo, para vocês verem como que fica e ver também as coberturas que dá para utilizar nele. Mas é um bico bem bacana, é um trabalho bem diferenciado. É muito importante para vocês saberem a diferença entre cada tipo de bico, para que vocês possam fazer uma melhor escolha na hora de comprar. Quando vocês veem esses vídeos na internet, aqui no YouTube ou no Facebook, aonde vocês costumem assistir, ver pessoas fazendo algum tipo de acabamento e quer fazer igual, se você não tem um equipamento
no caso dos bicos, né? Se você não tem o mesmo bico, você não consegue fazer um acabamento totalmente igual. Então, é sempre bom a gente pensar na hora da compra como que vai ser para nós aquela escolha. Por exemplo, eu escolho comprar um bico um pouco mais barato, porém que aquele acabamento não é excelente. Quando eu começar a pegar prática, que eu tiver mais experiência, eu vou querer um melhor. E esse daqui vai acabar ficando encostado. Então, talvez seja melhor otimizar o seu investimento. Você já compra um que seja bom, que seja ótimo, acabamento excelente, que você não vai precisar trocar. E futuramente você só vai aumentando os seus equipamentos. E isso já vai fazer muita diferença, porque você não vai desperdiçar dinheiro e você já vai ter, já de começo, já um material excelente para trabalhar. Era isso que eu gostaria de falar para vocês, essa dica bem importante sobre a diferença, para vocês fazerem compras melhor, escolher melhor o equipamento de vocês, os utensílios de vocês, e não gastar dinheiro com algo que depois vocês não vão utilizar. Tem muitos bicos que são muito bacanas, um preço muito acessível. Eu mostrei diversas marcas para vocês, diversos modelos. Então, quando vocês forem comprar, vocês podem comprar já pensando no que vocês vão trabalhar, nos acabamentos que vocês querem fazer. Pesquisem antes. Vejam modelos de bolos que vocês se interessem, que queiram fazer, para vocês não comprarem coisas que não vão utilizar. Então, vocês já conhecendo os bicos e sabendo mais ou menos que tipo de trabalho vocês querem fazer, vocês conseguem comprar melhor e não ter problema em investir seu dinheiro de uma maneira bem consciente. A dica de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já dê um like no vídeo. Se você está assistindo no YouTube, se você estiver assistindo no Facebook também, dá um curtir no vídeo, compartilha com seus amigos, mostrem para as pessoas que vocês acreditam que vão precisar de uma dica assim, que vão começar a trabalhar com confeitaria, que querem trabalhar num ramo e ter sucesso. Então compartilhem com essas pessoas. Vocês também podem participar do nosso grupo no Facebook, o grupo Confeitaria Sem Segredos. É só entrar lá e pesquisar. Lá nós temos diversas receitas, várias dicas, discussões falando sobre a confeitaria. Vocês podem também acessar a minha página no Facebook, www.facebook.com/confeitaria Pimenta Rosa. Podem me mandar mensagens inbox pelo Facebook, podem mandar também aqui mesmo no vídeo. Deixam os comentários, suas dúvidas, sugestões, para que a gente possa fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.